Fala investidores, tudo certo? Nesse vídeo vamos tentar montar uma carteira de fundos imobiliários utilizando somente aqueles fundos base 10, que são os fundos negociados aí por valores próximos de R$ 10, e vamos ver se é possível. Nós já vimos aí em vídeos anteriores, que eu gravei para vocês aqui, inclusive são os mais acessados do canal, que nós não temos tantas opções de fundos de qualidade base 10. A maioria são fundos de papel e os fundos de tijolo, ou eles são muito alavancados, ou eles têm uma concentração muito alta em apenas um inquilino ou em poucos imóveis, tá? Mas desde que eu gravei esses vídeos para cá, esse cenário mudou um pouco, tá? Então, nós já temos fundos melhores, tivemos aí fundos se reciclando, né, comprando novos ativos, mais fundos vieram para a base 10, tivemos aí GGRC, o próprio Gari 11, né, mudou bastante o seu portfólio. Então, nós temos aí também fundos de shopping surgindo, BBG, a JFI, enfim, vamos fazer então uma seleção aqui de bons fundos imobiliários base 10, principalmente para quem está iniciando agora. Eu sei que os iniciantes adoram esses fundos base 10, inclusive eu comecei assim também, investindo no MXRF11, normalmente é o primeiro fundo aí da galera. Bom, algumas considerações aqui que eu tenho para fazer. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, de compra ou venda de nenhum ativo. Esse vídeo aqui ele tem um caráter totalmente educativo, então não recomendo a compra ou venda, mas recomendo sim que você invista o seu tempo estudando os relatórios gerenciais, porque assim você vai conseguir tomar suas próprias decisões, beleza? Vamos tentar, pessoal, escolher um fundo imobiliário de cada setor. Eu começaria pelo setor de logística, tá? Que atualmente é o setor que mais está em alta na bolsa. São os fundos mais seguros que nós temos, são os fundos de logística, né? Talvez assim os mais consolidados, os maiores, né? Em questão de patrimônio, em questão de quantidade de imóveis, questão de inquilinos também, porque são inquilinos muito qualificados, são grandes empresas que estão alugando aqueles galpões. Então eu começaria pelos fundos imobiliários de logística. E aí, fundos imobiliários de logística base 10, nós temos dois que são os principais, que são o Gari 11 e o GGRC 11. Eu começaria pelo GGRC, tá? Por quê? Eu sei que tem muita gente que gosta do Gari 11, eu também gosto, mas o GGRC, ele é um fundo que há muito tempo ele já é falado, né? É um fundo mais antigo, é um fundo que tem muitos galpões, é um fundo também que tem bastante inquilinos, e o Gari ele vem passando por transformações, tem melhorado muito, mas o GGRC ele já é mais consolidado, já passou por alguns probleminhas, tá? Isso é importante, a gestão conseguiu acertar o rumo do fundo, então eu começaria pelo GGRC, tá? Esse é o primeiro fundo então que eu colocaria na carteira. E é isso que eu vou fazer, vou colocar o GGRC como o primeiro fundo aqui de logística, tá? Ele é um fundo aí que está sendo negociado por valores próximos de R$ 10. Antes ele custava aí algo em torno de R$ 100, mas ele fez o desdobramento das suas cotas e a partir disso ele passou a ser negociado por R$ 10, tá? Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas gira em torno de R$ 10 o valor da sua cota. Ele está descontado no momento, então é um bom momento para comprar o GGRC 11. Então a gente pode olhar aqui que seu P sobre VP está abaixo de 1, isso significa que ele está mais barato do que ele vale, tá? Então o que é o P sobre VP? A gente pega o preço que ele está sendo negociado, divide pelo valor patrimonial, que é a soma de todos os ativos, todos os imóveis que ele tem, e aí se der abaixo de 1, que é o caso, quer dizer que ele está barato. Então o GGRC hoje está barato. Olha só, os seus inquilinos, pessoal, são grandes locatários, né? Então, ênfase aqui nas lojas americanas, que possui aproximadamente aqui 24% da receita do fundo vem das americanas, e também para a Ambev, que é em torno de 18%. Então, eu ficaria de olho só nessa questão, nessa concentração aqui. Por quê? Porque as americanas vêm passando por um processo de recuperação judicial. Quando uma empresa passa por um processo de recuperação judicial, quer dizer que ela está mal financeiramente, sofreu uma fraude contábil, tá? Mas eu ficaria de olho nas americanas, o que é importante dizer, até o momento, Americanas não atrasou nenhum mês os pagamentos de aluguel para o fundo imobiliário, tá? A Ambev, líder da indústria aí de bebidas, então assim, são empresas grandes, mas que representam aqui uma grande parcela, tem grande representatividade na receita do fundo. Então, por exemplo, se amanhã Americanas deixa de pagar o aluguel do mês para o GGRC, seria em torno de 25% da receita que não entraria, e aí o cotista ele seria prejudicado porque ele receberia
pagaria menos dividendos, tá? Então, esse que é o ponto que a gente precisa ficar ligado. Mas o GGRC, ó, ele tem grandes imóveis, como vocês podem ver aqui, são imóveis considerados galpões logísticos e também alguns imóveis industriais. Então, assim, o segundo fundo agora que nós vamos falar é o GARI 11. Ele também tem essa pegada industrial / logístico. Ele passou por uma transformação muito grande nos últimos meses. Na minha opinião, o fundo ficou muito melhor do que antigamente, porque antigamente eles tinham apenas 3 inquilinos, tinham 6 imóveis. Agora, pessoal, eles têm mais de 20 imóveis dentro do seu portfólio. E além do segmento de logística e segmento industrial, eles também têm alguns imóveis de renda urbana, que são lojas aí do Grupo Mateus, que também é uma rede de supermercado, e do Grupo Pão de Açúcar. E aí isso elevou demais o patamar do fundo. Ele tem mais de 20 ativos e ao total são 6 locatários, tá? Então, o fundo está com muita qualidade atualmente. Então, esse seria o segundo fundo da lista. E aí, pessoal, então, esses, na minha opinião, são os melhores de tijolo, tá? Depois, o que eu iria? Eu iria para um fundo de papel, que, na minha opinião, nós temos boas opções base 10, tá? O meu preferido, KNSC11, pelo principal motivo, que é a sua gestão. Então, a Kinea é uma das grandes gestoras aí do mercado de fundos imobiliários. Talvez, assim, juntamente com a Credit Suisse, né, que agora foi vendida para a Pátria, juntamente também aí com o BTG, né, nesse momento. Claro que eu sei que o BTG enfrenta aí alguns problemas com os FIAGROS, né, mas os fundos imobiliários, o BTG tem o BTLG, que é um grande fundo de logística, base 100, tem o BTCI. Então, na minha opinião, Kinea, BTG, Credit Suisse, né, que foi comprado pela Pátria, a VBI também, por que não, né, VBI uma boa gestora. Então, assim, eu iria para o KNSC, um fundo de papel, primeiramente. Ele é um fundo considerado middle risk pela sua gestora, que é a Kinea, mas aí quando a gente vai para o mercado e compara esse fundo com os fundos aí considerados high grade, eles são muito parecidos, tá? A taxa dos seus certificados de recebíveis imobiliários, eles são muito parecidos com os fundos high grade aí do mercado em geral, tá? Então a Kinea considera ele um fundo middle risk, então você tem que ter isso em mente. Ele não é daquele segmento dos mais seguros, tá? A própria gestora dele fala isso. Mas quando a gente compara com outros, ele acaba sendo sim um fundo bem seguro também. Ele é muito diversificado, isso é bem interessante, só que ele é um fundo de papel, ele não tem imóveis dentro do seu portfólio, são fundos de dívida. Então, digamos assim que uma construtora vai levantar um prédio, mas não tem o valor à vista para levantar esse prédio. Essa construtora vai lá no fundo imobiliário, solicita um empréstimo. Então, como que é feito esse empréstimo? Essa construtora vai emitir um certificado de recebível imobiliário. O fundo imobiliário vai comprar esse certificado de recebível imobiliário, que nada mais é do que emprestar o dinheiro para a construtora e começar a receber os juros, tá? De acordo com os pagamentos lá que forem definidos. Enfim, tá? E aí, conforme a gestora ali, o fundo vai recebendo esses valores da construtora, vai pagando o fundo imobiliário. Qual que seria o problema? A construtora quebrar, a construtora não pagar. Então, assim, o que é importante? Que a gente compre um fundo imobiliário que tem operações mais seguras, com aquelas empresas que são mais consolidadas, que possivelmente não vai atrasar os pagamentos, que não vai ter risco de dar calote, tá? Uma empresa que tenha um bom rating, que a gente chama, tá? Que é uma boa qualidade de crédito. Então, por isso que eu iria de KNSC11 como a minha terceira opção. Bom, pessoal, depois eu investiria em um fundo de shopping, tá? Mas aqui seria uma aposta. Eu iria de AJFI11. Tem um fundo novo que se chama BBIG11, um fundo do Banco do Brasil, a gestora do Banco do Brasil, em parceria com o Iguatemi. Esse fundo, eu via ele como muito promissor, porque eu conheço aqui os shoppings do Iguatemi aqui do Sul e são shoppings de muita qualidade. Porém, a primeira compra que eles fizeram foi um shopping de aproximadamente 700 milhões de reais, tá? Sendo que eles arrecadaram aí na primeira emissão de cotas aproximadamente 1 bi, tá? Então, assim, investiram mais da metade do valor captado em apenas um shopping e aí ficou um fundo muito concentrado. Inclusive, foi uma operação muito estranha através de um CRI, não ficou muito claro ali para os investidores. Então, por isso que eu iria de AJFI11. Já é um fundo que tem alguns meses a mais aí de existência. É um fundo que tem bastante shoppings dentro do seu portfólio, 6 shoppings. Qual que é o ponto aqui do AJFI? Todos estão localizados em Santa Catarina. Todos eles são administrados por uma única administradora de shoppings, que é a Almeida Júnior, tá? Por isso o nome do fundo, AJFI. O fundo em si, os shoppings, eles são shoppings de classe média alta, são shoppings de maior qualidade e ficam localizados em Santa Catarina, né? Que é uma região com um poder aquisitivo mais alto, tá? Então, por isso que eu iria de AJFI para diversificar e investir em shopping, eu iria nele nesse momento, tá? Porque os maiores shoppings que a gente pode citar, fundos de shoppings, né, são XPML11, HGBS11, VISC11, HSML. Esses fundos de shopping,
eles são base 100, tá? Não são base 10. Então, por isso que nós temos que fazer uma aposta aí no AJFI11. Ele vem pagando dividendos todos os meses, só que aqui a gente não prioriza os dividendos, a gente prioriza a qualidade dos ativos, beleza? Eu, pelo menos, faço dessa forma. Tá? Isso aqui não é nenhuma recomendação, obviamente, é a minha visão. Eu sei que tem muita gente que concorda, tem gente que não concorda, gente que prefere pelos dividendos, tá? Bom, pessoal, então qual que seria o próximo fundo, tá? Que seria o quinto fundo imobiliário aqui da nossa lista. Aí nós temos várias opções, tá? Só que depende muito do ciclo do mercado, de qual fundo que tá barato, qual é o fundo que tá descontado no momento, porque, por exemplo, o MXRF11, fundo que eu gosto bastante, né? Um dos grandes fundos aí da bolsa, patrimônio enorme, muitos cotistas, um maior fundo em número de cotistas da bolsa. Qual que é a minha opinião? Ele é um fundo que está sempre caro, tá? Então a bolsa cai, o MXRF11 continua caro, ele continua acima do seu valor patrimonial, ou então ele é negociado sempre ali no seu valor patrimonial. Então o que nós temos? Temos o VGHF, por exemplo, tá? Agora, teve uma questão aí de conflito de interesses, né? Ele investiu aí em um novo fundo imobiliário da própria gestora, da Valora. Então tudo isso repercutiu muito mal, a cota do VGHF11 acabou muito descontada, mas é um fundo também que cresceu muito aí nos últimos meses, fez uma captação enorme, incorporou um outro fundo imobiliário dentro da sua carteira, mas eu gosto bastante do VGHF, né? Mas aconteceu isso aí nos últimos meses. Então, assim, eu iria de VGHF, ou de MXRF11, ou de BTCI. Assim, o melhor seria o BTCI, porque é um fundo de papel, gerido pelo BTG, é um fundo que foi criado em 2008, é um fundo high grade, um fundo com taxas muito seguras, consideradas high grade, e bem diversificado, tá? Então, a nossa carteira ficaria assim, GGRC, GARI 11, KNSC, AJFI e, por fim, BTCI11, tá? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo aí que ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu passei para vocês toda a minha opinião sobre esses fundos imobiliários. Então, lembrando, é apenas a minha visão, não é nenhuma recomendação de compra. Não saia desse vídeo e vá correndo comprar esses fundos imobiliários, porque isso não é uma recomendação, tá? E eu sei que muita gente começa, olha só para o dividend yield, olha só para quantos os fundos estão pagando, mas de fato essa não é a melhor opção. Uma hora ou outra isso vai acabar dando problema, como já aconteceu aí com o HCTR, DEVA11, o TORD. Bom, então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham curtido. Se gostaram, né, sempre lembrando, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Entre para o grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição. Também no primeiro comentário fixado, eu sempre deixo aí para vocês. Se inscreva no canal e até mais. Até a próxima.